Está começando um TV Mix podcast e eu estou aqui com a Nicole Montandon. Nicole, como que começou a sua jornada como professora para estrangeiros? Olha, boa noite, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu comecei a dar aula de português para estrangeiros em 2003, quando eu me mudei para a Argentina. Eu percebi que era um bom campo de trabalho para mim lá, porque tem muita gente interessada em aprender o idioma. E aí eu fiz um curso de formação para professor de português como língua estrangeira para falantes de espanhol. E aí eu comecei a dar aulas, aí já faz 22 anos que eu sou professora. Legal, a gente que já assim, já nasceu praticamente falando português, né, a gente acha que o português é fácil. Você acha que o português é mais fácil do que o espanhol ou mais difícil do que o inglês? Como é que você considera essa nível de facilidade do português ou de dificuldade? O português é uma língua muito difícil, se a gente comparar, por exemplo, com o espanhol, para você ter uma ideia, o português ele tem mais sons, ele varia mais, né, é uma língua que tem uma fonética mais complexa, então para os falantes de espanhol é muito difícil você saber quando uma palavra é, por exemplo, nasal, quando tem um som diferente do espanhol. Pra você ter uma ideia, em espanhol eles têm a pronúncia de 5 as 5 vogais são pronunciadas, como são, né, o A, I, O, U, só. Em português temos 12 sons, temos nasais, aberto, fechado. Então, é uma língua mais complexa nesse sentido, principalmente em relação à pronúncia, né. E depois tem aquelas palavras de vocabulário que nós falamos de falsos cognatos ou falsos amigos, que são parecidas ou são iguais nos 2 idiomas, mas têm um sentido totalmente diferente. Então, quando o aluno vai aprender o idioma, ele pensa que ele sabe e ele, na verdade, erra, né, porque tem um significado completamente diferente do espanhol. Aí deve ter muito erro, assim, muita gente que confunde a língua, né, chuta, né, não sabe e vai e chuta aquela palavra ali, acha que é a mesma coisa, né. É. Tipo, embaraçada, né, embaraçada em espanhol não é constrangida, é grávida, né. É grávida, é grávida. Por exemplo, a palavra graça, que nós usamos tanto no português, para eles a graça é gordura. É good. Então se você falar que uma coisa, por exemplo, é cheia de graça, pra eles é gordura. A palavra pelado, né, que em espanhol é careca, para nós é sem roupa, então imagina um falante de espanhol que fala: "Eu vi uma pessoa pelada", né, gera uma confusão totalmente, uma interpretação totalmente equivocada, né, da situação. É muito engraçado, essa transparência que tem no espanhol e no português, que faz com que a pessoa confie que vai saber. "Ah, eu entendo, eu leio, então eu vou chegar lá e vou falar o que eu acho que é", né, e depois, às vezes passa por situações difíceis, né, constrangedoras. É. Pra não arriscar então tem que fazer um curso, né, tem que aprender o idioma, né. Eu acho que sim, principalmente se a pessoa for trabalhar com brasileiros, né, lá na Argentina, por exemplo, eu moro na Argentina. E tem, muitas empresas que trabalham com clientes brasileiros ou trabalham com empresas brasileiras. Então, se você for trabalhar, com o idioma, eu acho importante você aprender bem, falar bem. Você se aproxima do idioma do outro, você também se aproxima da cultura do outro, e você não comete esses erros, essas gafes, né. Mas no início você cometeu algumas gafes, não? Para falar o espanhol. Pra falar espanhol claro, eu cometi muitas gafes, eu cometi muitas gafes. Eu não sabia, tem várias palavras que eu não conhecia, e no início eu interpretava de outra maneira, né, e passei por situações também. Você lembra de alguma específica? Agora, por exemplo, eu lembrei da palavra grosso, que na Argentina, quando você fala uma pessoa grossa, "sos um grosso", é uma pessoa importante, que tem que sabe muito de alguma coisa, um gênio, assim, um craque, né. E pra nós em português é uma palavra muito, ruim, negativa, um adjetivo ruim, você falar que uma pessoa é grosso, grosseiro, né.
Então, por exemplo, se você escutava assim: "Ah, ela é uma grossa, ele é um grosso", né, eu achava que estava falando mal de alguém, né. E lá é importante. Lá é uma algo positivo, um adjetivo Então, positivo. Por exemplo, caprichoso é outra palavra que em português é uma palavra positiva, e lá na Argentina o caprichoso é uma pessoa mimada, uma nossa, não pessoa, sabia. Essa eu não cabeça sabia. dura. O grosso eu lembrava, assim, mas dessa caprichoso eu não lembrava. Não, tem muitas palavras, assim, que são, que têm um significado totalmente Mas tem muita diferente. semelhança também, né, eu acho que é por isso que o brasileiro quando vai pra Argentina, ou para o México, pra Espanha, ele se arrisca, assim, no portunhol e acaba às vezes dando certo, É. né. É. E eu acho que o brasileiro, pelo menos, o que meus alunos falam, né, que quando eles vão a um hotel, uma situação, assim, de turismo, em geral os brasileiros têm uma receptividade, uma abertura, pra entender o outro, né. Então, por mais que a pessoa invente uma palavra, inventa um portunhol ali no hotel, uma situação, em vez de falar, por exemplo: "Eu quero um quarto", fala uma habitação. Né, usa esse portunhol que eles criam ali naquele momento. Eu acho que as pessoas que principalmente que trabalham com turismo, estão de certa forma mais abertas a interpretar e tá bom, entendi que é um quarto que ele quer, né. Mas tem situações que são realmente complicadas. Eh, por exemplo, você quer ir, não sei, ir ao banheiro, e banheiro, na Argentina, é um salva-vidas. Então, é totalmente diferente de banho. Se você falar: "Eu quero um banho", para o brasileiro vai ser: "Eu quero tomar banho", né. Eles teriam que dizer: "Eu quero ir ao banheiro". Então, essas palavrinhas que são, às vezes, tão parecidas, mas que geram situações É porque constrangedoras. justamente porque o Brasil foi colonizado por Portugal, né, e a Argentina foi colonizada por espanhóis. E Portugal, coladinho na Espanha ali, tem muito a ver o idioma, Tem. né. Não, tem muita palavra, a maioria do vocabulário é ou semelhante ou igual. A gente tem uma porcentagem mínima ali, aproximadamente 10% do vocabulário é totalmente diferente, mas a grande parte, acaba coincidindo, né, ou sendo muito parecida. Mas eu acho importante estudar o idioma, principalmente por causa da questão da pronúncia, porque, por exemplo, você tem, palavras que às vezes são exatamente iguais, significam a mesma coisa, mas tem uma pronúncia totalmente diferente. Então, quando a pessoa não sabe falar o idioma, ela chega no Brasil ali, o turista, né, e não pronuncia como a gente pronuncia. Então, por mais que a palavra seja a mesma, muitas vezes o brasileiro não vai entender, né. E tem os artigos também, né, uma é no feminino, em português aqui no Brasil é no feminino, lá é no masculino e vice-versa, né. É, os gêneros, né, Os das gêneros. palavras, É. exatamente. Tem palavras que são iguais, ou muito parecidas, mas com gênero diferente. Então, Leite, computador, computadora, né, que ela é computadeira. exato. Exato, para nós é masculino, o computador, o leite, o nariz, outras que são femininas, por exemplo, a árvore, a viagem, a paisagem, e você tem que fazer uma mudança ali no seu cérebro para organizar a frase de uma outra maneira, né. Quan Os seus filhos são argentinos, São né, argentinas. mas eles falam português? Qual que é o nível de português dos seus filhos e como que foi essa criação? Eu já vi muita gente falar que não mistura o idioma do pai com o da mãe para os filhos, eh, ou outros também já preferem ensinar os 2 idiomas ou 3. A criança aprende isso fácil, ou demora mais tempo para falar? Como é que funciona isso? Desde que eu fiquei grávida dos meus 2 filhos, eu sempre falei com eles em português, mesmo quando eles estavam na barriga. Então eles cresceram escutando o idioma, e na minha casa eles não falavam em português comigo, sempre falaram espanhol. Falavam espanhol com o pai, espanhol comigo, mas escutavam eu falando em português. Então eles têm o idioma, já incorporado, todo o vocabulário, né,
a estrutura. Claro que eles têm algumas interferências quando eles vão falar em português, quando a gente vem ao Brasil, eles confundem às vezes alguma palavrinha, algum verbo, né, mas, eles se comunicam muito bem e principalmente em relação à pronúncia, eu observo que não é difícil para eles, porque como eles aprenderam desde pequenos, eles já desenvolveram aquela capacidade de pronunciar os sons, que às vezes, eu passo muito tempo trabalhando com os alunos e para eles é difícil incorporar, né. Então, nesse sentido eles falam super bem, se comunicam super bem. Tá, Nicole, quando você estava, no início dessa sua carreira como professora de português, você começou trabalhando na embaixada, né, e depois teve uma transição, quanto tempo durou? Me fala um pouquinho dessa transição, Uhum. se foi fácil, se foi difícil, para você começar a dar aulas particulares de português. Eu trabalhei por muitos anos, eu trabalhei 18 anos para a embaixada do Brasil, lá na Argentina, dando aulas presenciais, na época que era presencial, né. E depois quando veio a pandemia, eu decidi nós começamos com as aulas virtuais através da embaixada também, e eu percebi que da mesma maneira que eu dava aula presencial, no virtual também os alunos entendiam, aprendiam e conseguiam avançar no idioma. E eu decidi por uma questão, pessoal, melhorar a minha qualidade de vida, ficar mais com a minha família, otimizar os meus tempos, né. Então eu pedi demissão, deixei o trabalho da embaixada e fiquei em casa dando aulas virtuais. Aí eu montei um Instagram, comecei a fazer alguns vídeos para captar alunos, e até hoje eu continuo com as aulas virtuais, totalmente virtuais, né. Eu morro de rir dos vídeos seus, né. Tem umas esquetes, assim, que você faz, né, uns videozinho que você simula que às vezes está num restaurante, uma coisa assim. Você copia de alguém, você tem essas ideias, como é que funciona esse tem alguém que te ajuda nisso? Não, eu faço sozinha, tudo sozinha, e as ideias vêm, assim, do nada. Às vezes eu tô andando de bicicleta ou eu tô com minha família e surge uma situação em que eu falo: "Ah, eu acho que eu vou fazer um vídeo assim", uma conversa entre 2 pessoas e uma pergunta, sei lá, fala que tá fazendo muito calor e para ensinar, por exemplo, que é ligar o ar-condicionado e não prender, como seria na Argentina, prender el aire. Então eu penso, são nessas palavras que causam mais confusão que eu tenho que ensinar. Eu não vou fazer um vídeo, por exemplo, ensinando coisas que são exatamente iguais, falando de temas, vocabulário igual ao espanhol. Mas eu pego essas situações, assim, do cotidiano e penso: "Aqui eu tenho que ensinar, por exemplo, a palavra ligar, como é que a gente usa no Brasil?". E tento criar, né, vem a ideia vem, e eu deixo assim, eu faço de uma forma bastante, espontânea, eu não me obrigo que eu tenho que fazer um vídeo toda semana ou todos os dias, mas quando tem uma inspiração, uma ideia, assim, natural. E você gosta do resultado, assim, de ver o pessoal curtindo, Eu gosto, compartilhando? eu gosto. Tem algum vídeo que viralizou, assim, que você lembra mais? Eu gosto muito de atuar, porque eu sempre quis ser atriz, quando eu era pequena eu queria ser atriz, né, fiz curso de teatro e atuava, e eu me sinto um pouco realizada nesse sentido de atuar comigo mesma, ali, né, com os vídeos. E eu me sinto realizada sim, e tem alguns vídeos que têm mais visualizações, viraliza um pouco. Ultimamente teve um que viralizou bastante e trouxe muitos seguidores, assim, né, que ajudou bastante na minha conta do Instagram. Mas eu não sinceramente não me preocupo, meu objetivo não é viralizar, meu objetivo é fazer um conteúdo que possa ajudar as pessoas, ensinar palavras úteis e de uma forma leve, não de uma forma tão estruturada, hoje eu vou ensinar o verbo ligar, mas sim criar ali um diálogo, uma situação engraçada, né, Imagino que tudo parte de uma necessidade, né, por exemplo, a pessoa, ela tá lá, o algoritmo do Instagram já entende que ela procura, eh
conteúdos de idioma, sobre o português, sobre a língua portuguesa e tal, e às vezes pode aparecer ali o videozinho, né, aí ela vai entrar lá no seu arroba, arroba português Nicole, né. Isso. Aí ela vai entrar lá, vai ficar curiosa e vai de repente te entra em contato particular com você para saber como é que funciona as aulas. Exatamente. Então conta como é que funciona essas aulas, se tem uma faixa etária, se já tem um nível, se a pessoa já tem que ter um nível de conhecimento, ou se é do zero que a pessoa tem que aprender do zero português. E qual que é o público, né, qual que é o tipo o estilo de público, se tem um público específico, por exemplo, estudante, pessoas jovens com 15 anos, 20 ou 50, 80, qual que é, me fala um pouco sobre o seu público, como é que ele chega em você, né, e qual que é, se dá para traçar um público específico, de faixa etária, de nível social? Uhum. A maioria do meu público são argentinos. Eu acho que até porque nos meus vídeos já percebem que quando eu falo algo em espanhol, eu falo com sotaque mais de argentino, então talvez seja por isso que eles se identifiquem, né, com o sotaque e me procurem para ser professora. Então, a maioria são argentinos, mas eu tenho alunos de muitos países, atualmente, vários países, mas sempre são pessoas que já falam espanhol, tem que ser falantes de espanhol. Eh, né, então tem aí vários países. Mas a maioria adultos, tem alguns adolescentes, às vezes aparecem alguns adolescentes também, mas adultos, e a maioria é porque gosta de viajar para o Brasil. Gosta de fazer turismo, tem alguns que trabalham com brasileiros também, então me procuram por uma necessidade de trabalho para crescer, para melhorar, para conseguir algo, uma mudança de vida ou até mesmo morar no Brasil, mas a maioria é por turismo, e adultos, e homens e mulheres aí na mesma proporção. Eh, Crianças não, né, até mesmo porque Instagram acho que é uma ferramenta que não é muito utilizada por crianças e hoje é meu principal, veículo, o Instagram e o TikTok, né. E cada um tem um preço? Você tem um pacote específico ou tem um prazo? Por exemplo, a pessoa vai fazer durante 1 ano, 2 anos, depois ela se forma, acabaram as aulas, já sabe tudo de português, não precisa fazer mais. Não, eu vou montando os cursos de acordo com a demanda que vai surgindo. Então eu tenho aulas individuais, tenho aulas grupais, tenho aulas que começam do nível inicial, tenho aulas só de conversação para pessoas que já sabem e querem praticar e manter o idioma. Então isso eu vou montando de acordo com a demanda que vai surgindo, não existe um curso único para todos. Pode ser cursos mais estruturados, tem pessoas que preferem, por exemplo, trabalhar gramática, então eu monto algo específico para aquele público. E outros mais, só para conversar. Hoje em dia as pessoas me procuram mais para conversar, para ou aprender do zero também, tem muita gente, né, mas, a maioria já vem com algum conhecimento de português, até mesmo pela facilidade de ter acesso aos conteúdos das redes. Então, muita gente já vem com algo de vocabulário, e e aí a gente trabalha nas necessidades daqueles alunos, né, para ir melhorando e avançando no idioma, até quando ele quiser. Tem pessoas que ficam meses e já estão satisfeitas, e outras passam anos estudando e continuam comigo há anos já. E você consegue perceber essa evolução da língua, do falar. Claro que sim, claro que sim. Eu deveria gravar os alunos, eu não gravo os alunos por uma questão de pro acho que eu não é o ideal, mas eu sempre falo: "Eu deveria ter gravado você na primeira aula, na segunda aula, para você ver que depois de 6 meses como você está hoje se comunicando", né. Eu fico muito feliz, quando eu vejo que o aluno consegue expressar o que ele quer, o que ele pensa, em português. É muito bonito ver essa evolução, é gratificante. E principalmente quando ele consegue também se comunicar nas situações reais, né, quando ele vem o aluno que vem para o Brasil e fala: "Ah, eu fui", me conta que viajou, que se comunicou, que comprou, que se sente bem com esse resultado, né.
E também tem muita gente que estuda por uma questão de, às vezes nem vai viajar para o Brasil, mas para exercitar o cérebro ou para autoestima, porque gosta do idioma e quer aprender algo novo e se sente bem com as aulas, né, tem um espaço ali para conversar, então são diferentes as necessidades dos alunos. Muito bem, Nicole, eh, já tem quantos anos então? Desde 2003 que você está na Argentina, né? Então Isso, 22 anos, 22 anos. é muito chão, né? É muito E lá é. você fala e as pessoas, já sabem que vocês são ba que você é brasileiro na hora, ou nem cogita essa possibilidade de você ser brasileiro, ou você já fala o espanhol, assim, né, o argentino, né, já fica camuflada lá entre eles? Olha, se eu quiser, eu posso tentar imitar uma argentina e falar como se eu fosse uma argentina, mas na verdade Eu quero, não. pode falar aí. Uma argentina bem brava, assim, que você pediu uma empanada e não saiu do jeito que você queria. Ay, no. Escúchame una cosa. Yo te pedí la empanada y me salió totalmente distinto como yo te pedí. No es lo que yo te pedí. Não, é ¿Me sim, estás cargando? é sim. Não, não sei. Se você quiser, eu posso imitar. A questão é que, tem algo que eu já percebi, a gente como professora, a gente sabe que quando você vai falar um idioma estrangeiro, por mais que você fale bem, corretamente, saiba os verbos, as palavras, toda a estrutura, eh, tem algo que se chama, identidade, a sua identidade, que você parece que você não quer perder, você não tem que perder. E o idioma é muito parte da nossa identidade. Então, minha língua materna é o português. Então, quando eu vou falar espanhol, se eu for falar o tempo todo atuando como uma argentina, tentando imitar uma argentina sem nenhum sotaque brasileiro, parece que eu deixo de ser a Nicole, Ah, entendeu? entendi. Então, eu acho que existe um limite aí. Eu vou até um certo ponto, depois eu já percebo que eu não tenho que ficar imitando o Fica tempo todo. forçado, né. Fica forçado, parece que não sou eu falando. E eu também sempre digo para os meus alunos: "Não tem problema você ter um sotaque, o sotaque é parte da sua identidade. A questão é que você tem que ser compreendido", né. Nicole, eu lembrei que quando você me contou que você foi assaltada lá, Hum. aí na hora não saiu nada em espanhol, como é que foi? Conta isso aí. Uma vez eu estava chegando na minha casa, estava pegando a chave, né, e eu estava para abrir a chave abrir o portão do prédio, e o ladrão chegou aqui, a 20 centímetros de mim, e falou: "Dame la plata", né, "Me dá o dinheiro". Levou um susto Eu levei tanto susto, mas tanto susto que eu xinguei ele em português. e ele não entendeu É, nada. ele não entendeu nada, ele se assustou mais do que eu, deu um passo para trás, acho que ele pensou: "Essa daí tá louca", né, saiu correndo assim, e ele foi embora, ele fugiu, escapou. Então, foi um reflexo que eu tive, eu não pensei: "Eu vou xingar ele em português", mas saiu de mim o idioma materno, na hora de xingar, né. Na hora de xingar, o que que você xingou ele? Ah, eu falei: "Seu filho da p", saiu de dentro, né, "Sai daqui, seu filho da", e aí, xinguei ele em português e ele se assustou mais do que eu, na verdade. Ele saiu correndo e eu depois, percebi que o idioma, ele fica na gente, assim, né, a língua materna, tá ali dentro, não tem como você tirar. Então por isso que eu digo que é parte da nossa identidade, por isso que eu falo para os alunos: "Não se preocupe se vocês tiverem um pouquinho de sotaque, é normal, é parte", né. Você sonha em português ou sonha em espanhol, ou tem hora que você sonha que você está falando espanhol? As 2 coisas. Tem hora que eu É mesmo? sonho em português, tem hora que eu sonho em espanhol, tem hora que eu lembro do sonho eu falando espanhol. É, porque o espanhol é uma língua muito presente na minha vida, né, e são muitos anos falando, escutando, então, aí, os 2 juntos. Legal. E qual que foi o maior desafio na sua carreira, na sua vida, nessa questão? Foi iniciar esse processo de aulas particulares? Uhum. Foi Foi. isso aí? Com certeza. Para mim, foi o principal desafio, porque,
eu precisava aparecer. Eu nunca antes eu nem gostava das redes sociais, não aparecia, não tinha redes sociais. E eu tive que entrar nas redes sociais, tive que desbloquear essa parte de mim, né, perder a vergonha, apesar de que quando eu era pequena eu fazia teatro, passaram muitos anos, né. E e e você é muita exposição, quando você está nas redes sociais, você se expõe, você se mostra, você fala, são muitas pessoas que estão vendo você. Então, tem essa questão do erro, não vou errar porque tá não sei, tem um primo escutando, uma professora, um amigo, todo mundo me vendo, então tem muita vergonha, muito medo no início, medo de errar, de aparecer, de gravar, e eu era muito perfeccionista também, né, então não queria queria fazer se fosse tudo certinho, quando não saía perfeito eu já apagava aquele vídeo. Então no início foi muito difícil, até que chegou o momento que eu falei: "Eu vou relaxar, vou fazer o que eu puder fazer", porque na verdade o meu objetivo principal era chegar às pessoas, era que as pessoas aprendessem alguma coisa comigo, ajudar as pessoas e fazer propaganda do meu nome, claro, do meu serviço. Então, eu precisei vencer essa barreira, precisei quebrar essa vergonha, e esse para mim foi o principal desafio, com E essa certeza. transição foi em 2000 e Em 2020 eu comecei com as aulas online, mas através do instituto, e já pensava em fazer alguma coisa para o YouTube, algo virtual. E quando terminou a pandemia, que o instituto, a embaixada queria que eu voltasse a trabalhar presencialmente, aí eu falei: "Não, definitivamente eu não vou, eu quero ficar em casa, eu não quero mais ficar no transporte público, não quero mais perder tempo, quero aproveitar meu tempo, e e aí eu tive que vencer essa barreira, né, e me lancei aí nas redes, mandei um e-mail para um monte de ex-alunos que eu tinha com o canal do Instagram, e começou do zero mesmo, do então, as zero. redes sociais não tinha seguidor quase nenhum, só Não, ninguém. família mesmo, ou você criou um Criei um um perfil Instagram para isso? para isso. Tinha eu criei, eu tinha, não sei, 30 seguidores, e E aos pouquinhos eu fui pegando o jeito, fui perdendo a vergonha de gravar os vídeos, já gravo o vídeo com touca no cabelo, com Legal demais, o seu Instagram é ótimo, e eu obrigada. recomendo para todos aí, você que Que ainda não segue, @portuguesnicole no Instagram, tá aí no TikTok também? TikTok também, É o mesmo endereço, né? mesma coisa. Então, gente, vamos encerrar por aqui e, para finalizar, passa uma mensagem para as pessoas que têm essa vontade de aprender o português, aprender um novo idioma, que seja, né? Que tem alguma vergonha, um bloqueio. Uhum. O que que você passaria para essa pessoa? Que nunca é tarde para aprender. Eh, eu já tive alunos, por exemplo, com mais de 80 anos de idade, pessoas que se adaptaram à tecnologia, aprenderam a falar bem, a escrever bem. Então, não há idade para aprender um idioma e não existe isso de que uma pessoa não vai ser capaz. Ela tem que encontrar a melhor forma, a forma com a qual ela se identifica. É o professor com o qual ela se identifica, o método, existem muitos métodos de aprendizagem e que cada pessoa tem um tempo também, né, não tem hoje as pessoas estão com muita pressa, querem em 2 meses, em 6 meses aprender o idioma e sair falando, não é assim. Tudo precisa de um tempo, a gente precisa processar, praticar, eh, ter oportunidade de falar, de usar o idioma. Então que tenham paciência, que leva é um processo que leva tempo, mas que é divertido, que dá pra gente aquela sensação de que a gente pode se comunicar em outra língua, uma sensação de alegria quando você chega num país diferente, poder falar um idioma diferente e que as pessoas te entendam. Isso levanta a autoestima, melhora, né, a sua abre outros caminhos, outras portas, outras oportunidades que você pode ter também, de trabalho, de contatos. Você aprende uma outra cultura, então é só lucro, você só vai se beneficiar se você, for aprender um idioma novo. Recomendo para Muito todos. bem. Então, essa foi a Nicole Montandon, professora de português para estrangeiros falantes de espanhol. Procure-a no Instagram
e aprenda português, né. Eu estou falando em português aqui, mas qualquer coisa a gente traduz aí, põe uma legenda em espanhol embaixo aí. Muito Isso. obrigado pela sua participação. Um Obrigada, beijo. obrigada, obrigada.